dos outros webinários, né? O da professora Carol, o da professora Juliane, da Ana Elza, né? Foi excelente, né? Então, queria parabenizar a iniciativa do CAEC, justamente de fazer esses eventos, né? Para aproximar mais a universidade dos alunos, né, nesse momento tão difícil de pandemia que a gente está fisicamente afastado, né? Então, a gente não precisa estar virtualmente afastado também, né? Então, esses eventos aproximam mais a gente e são excelentes para também continuar no ritmo, né? E agora com o PLE, mais ainda, é muito mais importante até, certo? Então, falando em PLE, eu queria, antes da gente começar a palestra propriamente dita, né, o webinário, eu queria aproveitar e fazer duas propagandazinhas aqui, tá? Primeiro é sobre o PLE, então eu queria convidar vocês para participar da disciplina, né, quem puder, fabricação digital, tecnologia de fabricação digital, que eu vou ofertar nesse período eletivo. Inclusive, eu acho que devo abrir também seleção para monitoria virtual, né, sem bolsa, no caso, porque é uma disciplina eletiva, mas eu gostaria muito da participação de vocês nessa disciplina, no modo remoto, mas, assim, a gente vai ter muita coisa acontecendo na disciplina aqui, mesmo que virtualmente, né? A gente vai tentar ser o máximo interativo possível. Provavelmente eu vou fazer em cima da metodologia de TBL, que a gente chama de Team-Based Learning, e vocês vão ter contato com as máquinas. Eu vou, a UFAL também fazer a filmagem de todo o processo, e até aqui em casa mesmo, né, que eu tenho impressoras 3D em casa, a gente também vai fazer essa complementação, certo? E vocês também, sempre, quando possível, pós-pandemia, todos também estão convidados a conhecer o Fab Lab e a interagir lá com a gente, sempre que quiserem, tá bom? Então, primeira coisa é isso, e outra coisa também que eu queria convidar vocês para assistirem outros dois webinários que eu apresentei, né, fui mediadora, que estão no canal da Prograde, né, no canal oficial da Prograde, vocês acham, acho que é Prograde UFAL, e todos dois têm a ver com um pouco o tema que a gente está trabalhando hoje, né? Então, o primeiro webinário, a gente estava falando sobre as iniciativas que estavam sendo realizadas na UFAL, no combate à pandemia, utilizando fabricação digital. Então, tem outros professores, como o professor Adeildo, o professor Seton, o professor da computação também, e o outro é sobre inovação na construção civil, certo? Então, aí, a participação só das professoras da engenharia civil, né, as mulheres da engenharia civil também. Então, eu gostaria de convidar vocês a assistir esses dois webinários que estão disponíveis lá no canal do YouTube da Prograde UFAL, certo? Então, vamos lá, podemos começar, certo? Vou compartilhar a tela aqui, Gabriel. Vale, professora. Eu queria agradecer a participação da senhora aqui, em nome do CA, né? Dispor um pouquinho do tempo da senhora para a gente, para compartilhar um pouquinho do conteúdo. E é isso, professora. Muito obrigado pela participação da senhora, tá bom? Boa palestra. Dá boa noite a todos aqui no chat, porque depois que eu compartilho a tela, já não vejo mais ninguém, né? Eu já estava falando para o Gabriel isso, né? Mas é isso mesmo. Você vai me passando, né, perguntas, qualquer interação, aí a gente vai fazendo através de você, tá bom? Então, eu ia falar isso para o pessoal também. Quem tiver dúvidas, vai mandando aí no chat que eu caminho para a professora para ela poder responder. É isso aí. Vocês estão vendo? Agora Gabriel, sim. está aparecendo? Está aparecendo, sim. Vou botar a tela cheia. Agora tá ok? Tá ótimo, dá para ver, sim. Pronto, então vamos começar. Então, o tema que eu trouxe para conversar com vocês hoje é fabricação digital e inovação na construção, certo? Nós vamos interagir um pouco sobre esse tema. Uma parte dessa apresentação eu, inclusive, ministrei no SAEC no ano passado, né, promovido pelo PET, e a gente vai tentar avançar um pouquinho mais nessa discussão hoje. E aí, como o Gabriel falou, vocês podem ir mandando perguntas, né? Não tem problema de me interromper para a gente ficar uma coisa mais interativa, né? Já que a gente está no formato aqui de Google Meet, vocês podem ir mandando dúvidas e perguntas que a gente vai respondendo ao longo da apresentação, não tem problema, certo? Então, vamos lá.
Então, fabricação digital e inovação na construção. Então, a primeira coisa que eu queria comentar com vocês é que a gente está imerso, pelo menos nos últimos 30 anos, em uma enorme revolução digital, né? Em todos os aspectos que envolvem a tecnologia na nossa vida. Eu mesma sou fruto dessa transição, né, entre o analógico e digital, peguei desde o telefone discado para o celular, do disco para o streaming, da foto revelada para foto digital, enfim, são muitas mudanças que têm um impacto profundo na nossa vida, e às vezes a gente está tão imerso nisso que não percebe o quão disruptivo tem sido a inserção dessas tecnologias, né? Principalmente a questão da internet aí nos últimos anos, como vem revolucionando todos os aspectos. Bom, e essas tecnologias, evidentemente, elas tiveram um impacto muito grande na questão da indústria, né? Inclusive, se comenta que a gente já está vivendo uma quarta revolução industrial. E aí, muitos termos que vêm surgindo aí, tentando relacionar essas novas tecnologias com o processo industrial que está em plena transformação, né? Indústria 4.0, IoT, Internet das Coisas, computação em nuvem, inteligência artificial, enfim, são muitos termos que tentam tratar desse impacto, dessa transformação digital dentro da indústria, né? Então, só para a gente precisar um pouco mais essa relação com a indústria, então, essa quarta revolução, ela já está para além dessa terceira revolução, que já no final dos anos 60, a gente já teve a inserção da computação e da automação já no contexto fabril, né? Um sistema Toyota de produção, e aí a gente já está falando aqui nessa quarta da interação de sistemas ciberfísicos, né, cyberfísicos, então, internet das coisas, inclusive também relacionada à inteligência artificial, né, robótica, enfim, de uma maneira muito mais avançada. E quando a gente pensa que a construção também é uma indústria, a gente fica se perguntando, né, essa aqui é uma imagem de uma indústria automotiva. E a gente já vê que essa realidade da quarta revolução industrial, ela já está completamente implantada. Mas será que a gente pode dizer o mesmo da indústria da construção civil? Não é? E a gente sabe que não. Na verdade, a gente sabe que nos últimos 50 anos, se a gente for comparar o que aconteceu com as outras indústrias, né, principalmente a automotiva, entre outras, dos bens de consumo, e a indústria da construção civil, nos últimos 50 anos a gente teve uma defasagem enorme, né, em termos de incorporação de inovação e de produtividade, né? Então, a indústria da construção civil ela é sempre reticente, né? Ela ainda está permanece como uma das mais engessadas, né, nos processos artesanais, muita coisa, a maior parte das coisas feitas ainda de modo tradicional e artesanal. Então, existe essa resistência à mudança que é evidente na indústria da construção. Porém, nos últimos anos, isso vem se modificando, né? Então, uma série de novas tecnologias estão sendo incorporadas nessa indústria que estão impactando e revolucionando esse mercado também. Então, essa transformação digital finalmente está ocorrendo dentro da indústria. Agora, essa transformação digital, ela está ocorrendo em diversos aspectos, por exemplo, na gestão, na digitalização dos dados, nas vendas, no aplicativo, na orçamentação e tudo mais, mas ainda caminhando a poucos passos em relação ao próprio processo construtivo, né? Mas, mesmo assim, isso aí já começa a acontecer. O processo construtivo, ele já começa a se transformar através, né, por meio da fabricação digital. E toda essa transformação digital é excelente que aconteça, né, uma vez que, se a indústria da construção, ela é responsável pelos 6% do PIB global, quando a gente aumenta essa produtividade nesse setor, isso pode ter um impacto substancial, inclusive do ponto de vista da sustentabilidade, né? Então, porque aí vai gerar menos desperdício, então tem um impacto ambiental menor. E aí eu gosto muito dessa imagem, porque ela resume um pouco o que vai acontecer, quais são as inovações que estão acontecendo nessa indústria da construção, né? Então, agora, vamos dizer, com pesos diferentes. Aqui tem muitas coisas que estão iniciando, engatinhando em relação a essa indústria, e tem outras coisas que a gente já pode dizer como totalmente sedimentado, como é o caso do BIM. O BIM já né? A gente
às vezes, nem chega a tratar o BIM mais como inovação, uma vez que ele já é uma coisa que tem que ser completamente incorporado. Não é o caso, por exemplo, da impressão 3D, né, da manufatura aditiva, que ainda está em processo exploratório, ela não está 100% incorporada. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a pré-fabricação, aí a construção modular, que está caminhando a passos largos para se tornar realmente regra, mais do que exceção, né? E aí eu queria mostrar para vocês essa imagem, e aí perguntar o que é que vocês acham que é, né? Acho que a maior parte de vocês vai dizer que é uma fábrica, né? E é uma fábrica, mas é também uma construtora. E aí a gente foge um pouco da ideia que a gente tem de construtora, né? Porque o que acontece? A gente sempre pensa construtora como uma sede, mas que toda a construção, todo o processo de fabricação do edifício acontece no canteiro de obras. Só que o que a gente vem observando hoje, com a industrialização, com a modularização da construção, é que cada vez mais esse processo vem se tornando off-site, né? Quer dizer, fora do canteiro. Vai sendo fabricado realmente em um chão de fábrica, né? Então, isso aqui é o interior da construtora, né, a Katura, que é uma americana, uma startup muito, muito importante nesse setor, que tem crescido demais, e tem fábricas em outros lugares do mundo, como no Oriente Médio, e aí a gente tem que perceber agora que existe, com essa tendência que está se tornando cada vez mais forte, da industrialização e da modularização da construção, que isso também vai impactar até a própria formação do engenheiro civil. Né? Então, a gente está começando a entender o engenheiro civil também um pouco se aproximando da engenharia de produção, onde você vai ter que entender todo o processo produtivo nessa linha de produção desses edifícios que vão sair por meio dessa produção off-site, né? Então, o que está acontecendo e a tendência é a questão da digitalização e automação da construção civil, né? Então, é mais ou menos sobre isso que a gente vai discutir um pouquinho, né? Mas, assim, é preciso que eu faça uma pequena precisão aí, porque quando eu falei, fábrica de componentes, de edifícios pré-fabricados, isso já existia antes, isso não é novidade, né? Desde a década de 70 ou antes, a gente tem indústria de pré-fabricação de edifícios. Só que agora a gente está falando de uma coisa um pouco diferente, porque a pré-fabricação tradicional, aquela que a gente conhecia, ela estava limitada do ponto de vista da uniformidade, né? Ela tem uma rigidez onde tudo ela é um processo repetitivo. Você sempre vai fazendo a mesma coisa, o mesmo projeto que vai ser replicado. Né? E quando a gente fala da fabricação digital incorporada nesse processo de pré-fabricação, a gente já está falando de um outro contexto que vai agregar a questão da flexibilidade. Né? Ou seja, você vai poder fazer... Oi? Queria só tirar uma dúvida. Eu não sei se a senhora viu também com relação ao que teve no hospital na China, que ele foi feito, acho que em 11, 12 dias. Exatamente. Isso é um exemplo justamente dessa incorporação da modularização e da industrialização da construção. Exatamente. Excelente exemplo, Gabriel. Tinha visto a notícia, não sabia se eu tinha ouvido certo, porque não, eu ouvi 11 dias, eu fiquei, Ave Maria, impressionado. Mas é a tendência. Por que a gente está mudando para a construção off-site? E tudo chega lá, tudo é produzido no chão de fábrica, e quando chega lá é montado. Então, na verdade, você, quando fala 11 dias, foi montado em 11 dias, né? Mas a gente teve um processo de produção da fabricação, né, desses componentes, entende? E aí, é essa a diferença, que antes você tinha um projeto rígido e qualquer modificação nesse contexto, qualquer modificação nesse projeto, isso acarretava em custo, muito maior custo e muito maior tempo, tá? Porque não era simples setar todas as máquinas diferentes, sabe? Agora não. Agora, como é a leitura de um arquivo digital, basta você mudar o arquivo digital e a máquina ela vai ler aquele arquivo digital. Então, o impacto no tempo e no custo é muito menor,
entendeu? Por isso que a gente fala que a fabricação digital, ela está um passo além dessa pré-fabricação como a gente entendia, certo? E aí, o que acontece para poder a gente ter essa diferença? Como eu falei, é por causa da questão do digital, da digitalização da informação. Porque a gente só tem a fabricação digitalizada porque a gente tem, primeiro, uma informação do desenho que é lida pela máquina. Então, a gente está falando aqui de manufatura auxiliada pelo computador, CAM, né? Computer Aided Manufacturing. E aí a gente tem esse processo que vai do CAD para o CAM, né? Quer dizer, da leitura do desenho digital para a fabricação digital, tá? O que vai acontecer? Essa leitura, ela acontece porque existem agora tipos de maquinário que a gente chama de CNC, ou seja, comando numérico computadorizado. Ela lê o arquivo digital. Né? Então, ela entende aquilo de forma mecânica. Então, ela vai conseguir fabricar aquilo que está, aquela informação que está contida ali naquele arquivo. Tá? Só que nem tudo assim são flores, porque quando eu falo assim, parece até que tipo, a gente aperta um botão, bota lá o arquivo, aperta um botão, pronto, já sai o negócio pronto. Não é bem assim, certo? Por quê? Porque do mundo digital para a vida real, a gente tem uma série de questões que a gente tem que considerar na hora que a gente está desenhando. Tá? Por isso que a gente tem toda uma área que a gente chama agora de Design for Manufacturing, quer dizer, o desenho para manufatura, porque a gente tem que pensar nas tolerâncias dos materiais, da fabricação, do comportamento desse material. Nem sempre tudo que a gente imagina é como realmente vai ficar. A gente sempre tem que entender, por exemplo, a gente tem que dar um certo afastamento, a gente vai ter uma certa deformação desse material, como é que a gente vai poder arrumar todas essas peças para ela ser realmente melhor fabricada. Então, uma série de fatores que a gente só vai entendendo quando a gente começa a ter uma certa experiência nesse processo, quer dizer, de sair do desenho digital, né, do digital, para a concretização em artefatos físicos. Aí a gente lida com a realidade física e a gente vai modificando o arquivo digital para que ele realmente corresponde àquilo que você deseja concretizar, tá? Porque, às vezes, o desenho, ele carece de informações, ele carece de certas interpretações que vão, às vezes, até decepcionar quando você passa para a vida real. Então, é isso. Uma coisa complementa outra. A gente não pode falar de fabricação digital sem falar de desenho digital, porque é essa informação que o maquinário vai ler. E aí é um processo que é iterativo, né? Que você aprende manufaturando, modifica o desenho, mais uma vez esse desenho vai apresentar outras questões, e aí esse processo ele vai tendo um refinamento até você chegar no seu produto final, certo? E aí uma coisa que é interessante, assim, agora, eu sei que a maior parte aí do público que está assistindo são alunos de engenharia civil, mas, assim, do ponto de vista da arquitetura, a gente tem que entender que foi uma certa vantagem para a gente essa questão da manufatura digital, porque aproximou, mais uma vez, reaproximaria os arquitetos da materialidade. A gente estava muito no mundo virtual e agora a gente está se reaproximando porque essa acessibilidade que esse maquinário tem, né, que está cada vez mais generalizado o acesso e o custo também que está ficando cada vez mais baixo, fez com que a gente se aproximasse mais da materialidade, de como é que entender como é que as coisas vão ser concretizadas no final, né? Mas, continuando com a questão do desenho, como eu disse para vocês, a gente não pode falar de manufatura digital sem entender como é que foi que surgiu esse digital dentro da arquitetura e engenharia, né? E ele surgiu através do desenho, da representação gráfica dos projetos, tá? Então, eu costumo dizer que a gente, primeiro, passou por uma primeira revolução digital, que foi a questão da adoção do CAD. Mais uma vez, eu sou testemunha desse processo também, jurássica, né, do sair do analógico para o digital. Então, eu fui da primeira turma de AutoCAD que foi oferecida na UFAL, né, inclusive pelo professor Rubens, era o meu professor na época, né, mas, enfim. O que o CAD representou? Ele representou uma revolução
imensa em termos de produtividade, é claro, né? Em termos, a gente já praticamente não imagina mais esse processo do projeto arquitetônico sem o CAD, né? Por causa dessa incorporação, praticamente 100% dos escritórios, 100% dos projetos, eles são digitalizados, depois plotados e tudo mais. Mas, do ponto de vista do processo de projeto, isso não mudou muito, né? É porque a gente, inclusive, chama de CAD, o CAD de plancheta eletrônica, né? A gente fez a transposição do desenho que a gente fazia no papel para a lógica do computador, mas a gente ainda está representando linhas, enfim. Não revolucionou a maneira de desenhar, né? E aí, eu chamo isso, então, de primeira revolução digital, que seria o CAD. Aqui eu botei do lado, né, um exemplo e o ícone do AutoCAD, porque é o programa que é mais utilizado aqui pela gente. E aí, é engraçado, né, eu sempre comento isso, que quando todo mundo já estava na zona de conforto com o CAD, aí a gente vem aí com a onda do BIM, já há mais de 20 anos, né? 20 anos e agora mais que nunca, né, pela obrigatoriedade a partir do próximo ano, né? E comentando, entre parênteses, que vai ter uma disciplina eletiva de BIM também a partir do próximo ano, para engenharia civil, tá? Fiquem ligados aí. E aí o BIM, né, eu estou chamando ele de segunda revolução digital na arquitetura e na engenharia, né, que é a modelagem da informação da construção. E realmente, assim, em termos de gestão, de integração de equipes, de compatibilização, é uma revolução em relação ao CAD, né? E além do mais, também pela questão da parametrização, né, do objeto em 3D, onde você consegue ter um ganho em produtividade, onde uma instância modifica a outra, né? Quando você faz uma modificação, uma instância, ela automaticamente ela vai gerar um impacto nas outras, né? E fora toda a questão de análise também que você pode fazer. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, né? Mas ainda assim, a gente continua a pensar o projeto do mesmo jeito, de certa forma, tá? A gente ainda está desenhando a parede por parede, elemento por elemento, né? E aí, obviamente, sem negar todo esse impacto, né? E aí eu vejo o BIM como uma revolução na indústria da construção como um todo, mas não ainda no processo de projeto, como eu disse para você. Ele é importantíssimo para a gente, até porque, assim, através do BIM, a gente tem conversado muito mais a engenharia e a arquitetura do que antes, porque antes era um processo que vinha da arquitetura, depois ia para a engenharia, depois compatibilização, era super compartimentado e fragmentado, né? E agora a gente tem essa interconexão em tempo real, ou pelo menos já deveria ter. E aí, também, mais uma vez, quando o BIM, a gente está lutando para se incorporar, né, para poder adotar de uma maneira completa, né, do 4D, 5D, a gente já tem aí, ocorrendo há mais de 10 anos, uma terceira revolução digital na arquitetura e na engenharia, que é a questão do design paramétrico, né, e dos algoritmos generativos da forma, da algoritmização, de pensar o projeto de uma maneira algorítmica. E isso eu posso dizer que, diferente um pouco do CAD e do BIM, ela revoluciona, sim, a maneira que a gente pensa o projeto. Por quê? Porque a gente já não passa mais a desenhar uma forma que a gente tem na cabeça, literalmente no computador. A gente agora gera um script, gera um algoritmo que vai gerar a forma. E qualquer modificação nessa forma é por meio da modificação dos parâmetros do algoritmo. E isso é uma maneira diferente de pensar. Quer dizer, um arquiteto, né, um projetista, um designer, que ao invés de desenhar uma forma, ele cria um algoritmo, isso realmente algo que a gente tem se deparado de uma maneira extremamente nova, pelo menos aqui no contexto de Alagoas, né? Porque, na verdade, se for falar, eu diria que em torno de 20 anos isso já tem sido incorporado na Europa, Estados Unidos. No Brasil, começou há pouco menos de 10 anos, tá?
Mas aqui em Alagoas a gente ainda tem uma certa resistência em entender, apesar de que os meus alunos do PIBIC, né, se o Diogo estiver por aí, eu sempre peço para estudar esse tipo de programa, né, que é o que eu estou mostrando aí, os exemplos. Então, por exemplo, essa forma que está à direita, ela é gerada pelo script que está à esquerda, né, pela algoritmização que está à esquerda. Então, ela é formada aqui, ó, por esses nodes, não sei se vocês conseguem ver, e aí você tem um númerozinho, você vai modificando esses parâmetros, ele vai abrindo, fechando, diminuindo, entortando, e aí você vai fazendo análises formais sem ter que desenhar uma coisa diferente a cada vez. Outro exemplo, né, e você veja que, por que fazer esse tipo de desenho? Porque ele permite fazer coisas bem mais complexas, né? Imagina desenhar uma coisa dessa, bem mais complexas, e qualquer modificação também de uma facilidade imensa. E outra coisa também, ó, só um pouquinho voltando, que o algoritmo permite é gerar famílias de formas, quer dizer, você pode gerar toda uma série de possibilidades de projeto e você escolher dentro daquele parâmetros através de análises, tá? Então, você não precisa fazer 50 desenhos diferentes, você pode gerar 50 possibilidades, 50 projetos diferentes e analisar o comportamento desses projetos em relação, por exemplo, à insolação ou ao comportamento estrutural e decidir qual é o que está mais adequado às suas necessidades. E aí são softwares que são mais utilizados para fazer isso, né? Quer dizer, a algoritmização da forma. No caso, o PAR, Grasshopper e Rhino. O Grasshopper é o plugin do Rhino, que é um programa de modelagem paramétrica, como é o Max, como é o Raft, né? Mas ele tem sido mais usado, pelo que eu tenho acompanhado, ele é o que tem sido mais usado mundo afora, né, em larga escala pela flexibilidade dele, inclusive também pela, vamos dizer, compatibilidade em relação aos processos CAN, né, de gerar o processo da fabricação, certo? E agora também vem o Dynamo junto com o Revit, o Dynamo como o plugin do Revit que faz a algoritmização, ele também tem sido bastante usado, e aí mais para contextos maiores também, por exemplo, contextos de urbanização, parametrização de urbanização, eu vejo mais o uso do Dynamo. Mas, enfim, eu vou dizer que, além desses aqui, cada vez mais tem sido usado, por exemplo, também o Python, né? O Python integrado com programas de desenho. Então, quer dizer, cada vez mais a gente está voltando para aprender realmente programação integrada ao processo de gerar formas complexas, né? Uma vez que agora a gente tem maquinário de fabricação digital que não impede a construção, a fabricação de formas complexas, então vamos dizer, o céu é o limite em relação ao que pode ser feito, né? Outra coisa interessante também é o CAI, né, que é a análise de engenharia desse tipo de modelagem, né? Então, você tem modelagem de CAI usando o Revit, por exemplo, de um programa de modelagem convencional, né, paramétrico, mas também você tem já plugins paramétricos que vão fazer análises estruturais, por exemplo, para o Grasshopper, e aí você pode fazer até essa análise em tempo real, né? Então, é bem interessante dentro do contexto da engenharia, porque a gente fica se perguntando, bom, essas formas complexas, como é que a gente vai construir isso aí? Né? Como é que a gente vai analisar, saber qual é o comportamento estrutural disso aí? Bom, é isso que está sendo feito através desses plugins paramétricos, né? Professora, Oi. tem uma pergunta para a senhora aqui no chat. Oi? Uma pergunta para a senhora aqui no chat, eu vou ler para a senhora, tá bom? Tá, leia. Acho que ainda não consigo ver mais nada. Mas vamos lá. Vocês estão me vendo e estão vendo a tela, né? O pessoal está vendo a tela. Aí eu vou ler então aqui para a senhora o chat. Ele fala assim: Ive, e os impactos na oferta de empregos num país como o Brasil, isso não traria problemas sociais? Falo pela questão da qualidade
pela questão da baixa qualificação da mão de obra. Haveria substituição de inúmeros cargos no canteiro da fabricação assistida pelo computador? Como você vê essa questão? Olha, se vai haver impacto no emprego, eu acho que não é só uma questão da indústria da construção, não. Eu já vejo isso como uma questão generalizada, tá? Em todos os tipos de empregos, na verdade. A gente tem essa tendência a realmente a automação do que é trabalho manual, sabe? Digitalização. Então, eu acho que vai existir profissões que vão simplesmente desaparecer, né? Então, isso demonstra cada vez mais que a gente vai ter uma demanda muito grande pela qualificação de mão de obra. Né? Por que a gente não tem uma digitalização da construção muito evidente aqui? Por causa da questão da qualificação da mão de obra. E é um problema no Brasil, né? Mas eu acho que é uma coisa que eu diria que é uma tendência quase que inevitável. Mas eu acho muito difícil, sinceramente, que dentro da indústria da construção tem um tipo de inovação disruptiva, totalmente, quando eu digo disruptiva, é do dia para a noite, tudo vai ser substituído por robô, eu acho muito difícil. Aqui eu acho muito difícil acontecer, entendeu? Eu acho que aqui no Brasil é muito mais uma questão de incorporação evolutiva de tecnologias que vão sendo paulatinamente incorporadas, o que vai já gerar um impacto, mas a gente não vai do dia para a noite mudar tudo e ficar tudo robô e não tem mais nenhum trabalhador da construção. Sempre vai ter que ter trabalhador da construção, com certeza, né? Mas eu acho muito difícil acontecer. Essa pergunta me lembrou um pouco aquela imagem, sabe aquela imagem que mostra Nova York, em 1900, que mostra a avenida, e 100%, ou 99% era carroças puxadas por cavalo e só tinha um carro. E 13 anos depois, 1913, a mesma avenida, no mesmo lugar, só tinha carro e uma carroça puxada por cavalo. Eu acho que não vai ser uma coisa assim tão revolucionária, não, acho muito difícil, até pelo próprio comportamento do setor da construção civil, como eu disse, sempre foi um setor muito resistente à incorporação de inovações, né? Mas eu acho que é um problema generalizado a questão da qualificação de mão de obra e da modificação dos empregos de uma forma geral. Vai ter muita coisa que vai deixar de existir, vai ter coisa que vai ser criada, que vai passar a existir. Quanta coisa que existe hoje que há 30 anos atrás não existia? Como eu podia imaginar, há 30 anos atrás, se eu fosse decidir qual era a profissão, que ia ter internet, que, enfim. São coisas que é muito difícil lutar contra, né? É isso. Obrigado, Não sei se eu professora. respondi. Acho que respondeu, sim. Uhum. Só para complementar, ela falou aqui que vai forçar uma melhoria, e isso é algo muito bom. Pois é. É uma coisa que é meio que inexorável, né? Isso vai acontecer alguma hora. E aí, assim, depende de como a gente lida com isso. Né? Eu espero que a gente tenha cada vez mais a possibilidade de qualificar as pessoas aqui, é o que a gente espera, né? E é o que a gente tenta na universidade, né? A gente tenta trazer esse conteúdo e dizer para vocês, olha, gente, a engenharia civil está mudando, só para vocês não saírem desavisados, dizer, olha, ninguém nunca falou sobre isso lá na universidade, né? E de repente eu venho para o mercado de trabalho e dizem, você sabe trabalhar com automação na construção? Eu disse, poxa, né? E aí agora vocês estão vendo. Então, de certa forma, é um exercício de futurologia, porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer daqui a 10 anos, mas a gente tem que observar, assim, as mega tendências, as principais tendências em relação à área, tá? Então, vamos lá. Podemos continuar? Pode sim, professora, à vontade. Pronto. Então, eu sempre faço esse resuminho aqui, porque como assim, não sei aqui quem já pagou a disciplina, sei que tá a Valéria e tá Maíla, alguns alunos aí que já sabem isso de cor, né, e salteado, né, então vou pedir paciência, mas assim, vou tentar passar por alto, assim, porque eu acho importante, uma pequena noção dos 3 principais processos de fabricação digital para fazer rápida, porque eu não posso partir do pressuposto de que todo mundo sabe do que eu estou falando, né, então, vamos lá.
Existem 3 tipos de processos principais, que são o aditivo, o subtrativo e o formativo, e eles se comportam, eles têm tecnologias, têm aplicações e custos bem diferentes, tá? Então, aqui é um gráfico que mostra e nos ajuda também a pensar e a decidir qual tipo de tecnologia a gente aplica para cada caso, né? Então, ele fala aqui embaixo do número de partes, né? Qual é o número de partes que você quer fabricar e o custo por essas partes. Então, vejam como eles se comportam de maneira diferente, né? Por exemplo, a manufatura aditiva, que eu vou falar daqui a pouco, praticamente o custo não modifica muito em relação à quantidade de unidades que você quer fazer, tá? Você pode fazer 1, 2, 3 e assim, o valor vai ser praticamente o mesmo. Agora, veja a diferença em relação à manufatura formativa, onde o custo inicial é altamente elevado, mas à medida que você vai replicando aquele objeto, o custo vai se tornando cada vez menor, tá? Então, só para dizer que cada uma dessas tecnologias, ela tem aplicações, situações, e que tem que ser pensadas, tem que ser entendidas esse tipo de tecnologia para saber o que é que você deve aplicar em cada caso. Então, primeiro, mais comum, mais difundido, o que já está praticamente, eu diria, incorporado dentro da indústria é o processo de fabricação subtrativo, né? Então, como o próprio nome está dizendo, ele está dizendo que vai subtrair material. Subtrair material, tá? Então, como aquele desenho que está aqui em cima, você tem um bloco e aí você tem uma fresa que desbaixa aquele bloco e o resultado final é aquele que você quer deixar, certo? Aqui, eu vou botar só um pouquinho de nada, que eu tenho uns videozinhos mostrando, né, um corte a laser. Aqui, ó, no caso, uma aplicação de laser na indústria da construção civil, onde ele está cortando tubulações mesmo. Mas imagine, por exemplo, um tipo de montagem com esses ângulos na construção. Imagine uma pessoa fazer isso manualmente. Praticamente impossível, né? Quer dizer, é possível, mas assim, o custo, o tempo, né? E a precisão é muito menor. E com a fabricação digital, aquilo ali rapidinho se faz, né? E aí, eu vou voltar aqui para vocês verem. E o outro tipo de maquinário é a fresa também, né? A fresadora que é o Halter CNC, que a gente chama, né? São os 2 tipos de maquinário de subtração mais comuns, certo? A corte a laser e a fresa CNC, fresadora CNC, e tem vários tipos, né? Várias tecnologias, seja de plasma, etc, né, o CO2, né, enfim, são muitas tecnologias, são 2 tipos de maquinário, mas são muitas tecnologias, eu quero deixar isso claro. Mas, basicamente, os 2 fazem a mesma coisa, que são processos subtrativos, sendo que o corte a laser é mais para corte e gravação. E a fresadora, além de cortar e gravar, ela também faz moldagem, né? Ela desbasta o material em 3 dimensões também, né? Então, ela tem 3 eixos, e aí você tem uma volumetria que pode ser feita, o que no corte a laser não é tão evidente. Aí, alguns exemplos, né? Esse aqui é um tipo de estrutura chamada Wiki House, que é uma proposta seria uma espécie de autoconstrução, onde você fabrica as partes da edificação e qualquer pessoa pode montar, né? Então, isso aí é um tipo de pesquisa que vem se difundindo muito, e mais para frente eu vou mostrar, porque a gente fez algumas experimentações também na disciplina de fabricação digital, tá? Aqui, uma fresadora, né, aí mostrando para você o seguinte, que como é que isso funciona? Você tem que identificar as partes, né, elas são cortadas, os encaixes estão aqui, você identifica as partes e lá é como um jogo de montar. Os meninos que participaram da disciplina viram como é que é, praticamente um quebra-cabeça para a gente montar cada parte, né? E aí, exemplos de aplicação na indústria da construção civil, desse tipo de fabricação, é a própria Catira que eu mostrei, né? Todo o processo de corte de chapas, de módulos, wood frame, steel frame, tudo isso usa a fabricação subtrativa, né? E aí, o que é interessante, como eu falei,
é que esse modelo de negócio, ele combina tanto a pré-fabricação, que gera muita produtividade, com a personalização em massa, ou seja, que não vai ter como aquela coisa que a gente vê em alguns loteamentos, alguns tipos de casarias onde todos são iguais, a replicação ad infinitum de edificações iguais. Agora você tem flexibilidade em relação a esse tipo de situação, né? Aqui um pouco mais perto, com esse maquinário, você veja que são linhas de produção mesmo. Então, aqui fabrica chapa, o outro fabrica perfis, e daí vai caminhando numa linha de montagem mesmo, né? E eles fazem até edifício, por exemplo, com o wood frame, né? Então, é uma coisa que a princípio parece limitadora, de tipo, só para edificações baixas, mas cada vez mais eles têm conseguido esses tipos de tecnologia com verticalização. E se pensar também, por exemplo, no steel frame, a gente tem, inclusive, modularizações, módulos que são montados, que chegam já prontos dentro de uma estrutura de concreto, que chega lá como se fosse uma cápsula que você encaixa. Também é outra opção, né, que a Caterham até faz. E aí, aqui, já para não dizer que é tudo fora, no exterior, eu trouxe também uma fábrica brasileira, né, uma construtora, na verdade, a Tech Verde, que trabalha com wood frame, e aí você veja como é a linha de montagem dela, né? Então, veja, as estações trabalham de ter a montagem dos fechamentos, da estrutura de parede, a parte da estação de instalações, e tudo é montado e tudo é fabricado, montado, que a gente chama de off-site, mais uma vez, quer dizer, dentro de um ambiente controlado, onde você tem um processo realmente produtivo, onde é tudo realmente previsto, controlado, e depois montado in-site, né? Quer dizer, montado no canteiro. Aqui, um vídeo do fresamento dessa chapa. Você corta essa chapa nas divisões, e aí é isso que eu falei da flexibilidade, é que você, uma máquina dessa, ela pode cortar uma chapa de 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, isso não vai fazer diferença para ela, essa questão de você modificar as dimensões, e onde é que vai ter os cortes, onde é que vai ter esquadria, né, aberturas, isso é indiferente, né, a não ser para a questão do aproveitamento da chapa, é claro. E aí, apesar de que aqui no Brasil a gente tem muita resistência em relação a esses tipos de novas tecnologias construtivas, né? Principalmente o wood frame, eu acho, né? A gente é muito assim de valorizar concreto, né? Mas cada vez a gente vê, principalmente no sul e sudeste, esse tipo de tecnologia sendo incorporada com algumas vantagens, né? Aqui tem uma tabela onde ele mostra a relação dos custos diretos e indiretos comparativamente aos outros tipos de construção, né, como a alvenaria convencional, estrutural, e a gente tem uma vantagem de custo e de tempo bem evidente aí. Então, tem que se pensar. E, como eu disse, já estamos incorporando a questão da verticalização, né? Então, é isso aí, um painel, 12 minutos de montagem. A gente está montando realmente um prédio. E aí, indo para o aditivo, né, que, assim, é um dos que eu realmente me envolvo mais, né, pessoalmente, que é o que a gente conhece como impressão 3D, é outra maneira de dizer impressão 3D, certo? Então, qual é a diferença? É justamente o contrário. Enquanto no subtrativo você retira o material, no aditivo você adiciona o material. E essa adição é em camadas, é feita em camadas, em layers, até que o objeto final ele esteja finalizado. Vocês estão vendo aí. Né? Para quem nunca viu, eu acho muito difícil alguém nunca ter visto hoje, mas está aí um videozinho, né, um time-lapse, mostrando uma impressão 3D, né, no caso, uma impressão 3D FDM, e o que impressiona, o que é interessante, realmente é o fato de que ela pega e faz um tipo de objeto complexo, que se a gente fosse fazer com outro tipo de fabricação, seria extremamente difícil, né? Imagina fazer assim, em formas enfim, realmente, assim, é impressionante a flexibilidade em relação à complexidade da forma que a manufatura aditiva nos dá, né? Aí,
Outra coisa interessante de comparar, né, a aditiva com a subtrativa, é que a aditiva, evidentemente, vai ter muito menos desperdício em relação ao materiais, porque quando a gente subtrai material, tudo aquilo que a gente subtrai é perda, né, a gente não vai aproveitar depois. Só que na manufatura aditiva, não, como a gente vai adicionando material praticamente onde é que deve ter material, praticamente a gente não tem desperdício. E aí, para quem está se perguntando, sim, mas ainda tem um pouquinho de desperdício ali, realmente é porque você tem outros fatores que você tem que considerar, por exemplo, suportes, os meninos sabem, né? Tem outras coisas, não é assim tão simples, como eu digo, não só também plug and play, apertei um botão, sai uma forma complexa, tem várias coisas que você tem que considerar, espessura da camada, tipo de material, etc, etc. E o tipo da tecnologia, né? Mas cada vez mais essa manufatura aditiva tem, assim, é difícil falar da manufatura aditiva hoje, porque todo dia muda, né? Ela está, assim, se revolucionando a cada dia. Então, a gente tem, por exemplo, uma projeção aqui, que ela se torne 50% mais barata, né, em 20 anos, ou em 10 anos, desculpa, e 400% mais rápida, né? Então, quer dizer, essa tecnologia está cada dia mais avançada e incorporando novos materiais. Então, a gente tem impressão 3D de metal, a gente tem de diversos tipos de material, para quem pensa que é só plástico, não. Aqui, por exemplo, essa tabela aqui já está realmente um pouco defasada, né? Essa tabela da 3D Hubs, que mostra vários tipos de tecnologia de manufatura aditiva. Mais uma vez, manufatura aditiva não é só um tipo de tecnologia. Aqueles que eu mostrei no vídeo ali era o FDM, né, que é a deposição de plástico derretido por camada, mas a gente tem sinterização seletiva a laser, a gente tem uma diversidade de tecnologias que estão sendo incorporadas também na indústria da construção, dependendo da situação, né? E aí, mostrando alguns casos aí de incorporação da impressão 3D, do simples a um pouquinho mais complexo. A gente tem, por exemplo, a utilização de manufatura aditiva para fazer nodes, né? Quer dizer, conectores, onde você pode ter peças metálicas e você fazer uma estrutura espacial, por exemplo. Tá? Então, no princípio, isso aqui se não teria resistência se você fizesse com material plástico, por exemplo, essa mesmo grupo de pesquisa já está fazendo também com impressão 3D de metal, né? Na Universidade de Singapura. Aí a gente tem impressão 3D em concreto, que assim, lógico que vocês, alunos de engenharia civil, têm um pouco mais de interesse em relação a isso, né? Mas aí eu vou falar de dois tipos de impressão 3D, rapidamente, de impressão 3D em concreto, que uma é bem parecida com aquela lógica do FDM, que eu mostrei anteriormente, né? Que é a que a gente chama de 3DCP. Eu acredito que praticamente todo mundo viu essa imagem aqui, que é do contour crafting, né, que isso foi na Universidade do Sul da Califórnia, com o professor Berog Neves, ele que foi um pioneiro em relação a essa proposta do uso da impressão 3D em concreto. Então, essa proposta inicial dele era a impressão 3D, né, a manufatura aditiva direto Insight, como vocês estão vendo, direto impresso no canteiro, né? Enfim, ele é a pessoa, vamos dizer, o estudioso que tem mais patentes em relação à manufatura aditiva, porém, ele não chegou a concretizar essa edificação aí, por exemplo, né? Ele tem projetos, pesquisas, mas, assim, a gente tem outros casos que tem mais pesquisas concretizadas, elementos concretizados para mostrar para vocês, né? Então, aqui, esse esquema eu acho muito interessante, porque a gente tem, quando a gente pensa na impressão 3D, a gente pensa só na parte que sai a extrusão mesmo, né? Quer dizer, o concreto está saindo por aqui, mas aqui para o concreto sair por aqui, são tantas coisas que acontecem antes, são tantos processos, relação ao material, bombeamento, pega, reologia, é muito complexo esse tipo de elemento para poder depois chegar e você ter o resultado dessa impressão, né? Fora isso, tem a questão da estrutura, a incorporação da estrutura metálica aí, como é que é a questão também
das instalações, né? Você veja que ele deixa um espaço interno para você incorporar instalações, tem a questão da aderência entre camadas, tem a questão das aberturas, né? Enfim. E aí, uma das coisas que fez muito furor recentemente, recentemente não, eu diria uns 3 anos atrás, foi a questão, vocês ouviram falar, a empresa Winsun fez 10 casas, imprimiu 10 casas em 24 horas, né? No caso, essa empresa, o Winsun, que está na China, o que é que ela fez? Ela produziu, não como era a proposta inicial do Cortes Neves, de ser insight, né, no canteiro. Na verdade, ela produz essas partes em ambiente controlado e você tem a montagem no canteiro. Então, produzido as paredes e depois montado lá. Então, é uma questão a se pensar. Se faz no canteiro, se faz insight. Então, a gente tem propostas diferentes em vários grupos de pesquisa em vários lugares do mundo. Inclusive, também em relação ao material. São realmente muitas questões em relação à impressão 3D em concreto. Aqui, olha, aqui é um detalhe da própria Winsun. Você está vendo que ele está na fábrica, produzindo as paredes, está vendo o pórtico aqui interno? E aí, mostrando uma aplicação que já está mais próxima à ideia inicial do Contour Crafting, a gente tem essa empresa aqui, ó, que é a Icon, que ganhou uma concorrência junto com a New Story, que é uma ONG, para produzir um bairro todo planejado de casas populares em El Salvador. E isso já começou a ser construído. E, no caso, eles fazem realmente no canteiro, né? Mas vocês vejam que o que é produzido aqui em versão 3D em concreto é uma parte, né? Você veja que a parte da cobertura, desses postes solados, aí já é estrutura metálica, você tem um forro de madeira, enfim, você tem a estrutura geral e depois ela é complementada com outras tecnologias. Isso é muito, muito comum que isso aconteça. E aí, trazendo para o contexto local, eu queria mostrar o exemplo do Eduardo. O Eduardo Quintela, que é doutorando em materiais aí do CETEC, né, do doutorado em materiais, e no ano passado ele foi justamente fazer uma formação, ele está fazendo o doutorado dele em manufatura aditiva em concreto, né, materiais de bombeamento para manufatura aditiva em concreto, e no ano passado ele teve um mês na França fazendo esse curso de manufatura aditiva em concreto para complex shapes, quer dizer, formas complexas de construção. Aqui eu trouxe até um videozinho mostrando um banco que eles fizeram lá, uma forma, né, como isso funciona. Vocês como é a adição da camada, né? Bom, e aí, no caso, eles estavam usando lá um braço robótico para fazer o maquinário, né? Então, a gente espera que, assim, que essa pesquisa aqui no doutorado em materiais tenha frutos e a gente, em breve, tenha esse tipo de tecnologia aqui também na UFAL. E um outro tipo de impressão 3D em concreto já é uma outra tipo de tecnologia que é mais semelhante ao que acontece com o SLS, que é a modelagem por ativação seletiva de agente aglutinante, é o que a gente chama de binder jetting. É uma lógica diferente. Na verdade, ela tem uma cama de pó e um agente aglutinante, ela vai sinterizando, a forma dentro daquela cama de pó. Deixa eu ver se eu boto o vídeo para vocês entenderem. E aí, a forma final, ela vai sendo gerada a partir desse endurecimento do material. Camada por camada também, certo? Bem diferente, mas, assim, a vantagem dessa aí é que você pode fazer estruturas bem mais complexas, né? Formas bem mais complexas do que em relação ao 3DCP. Tanto que tem gente que diz que o 3DCP só faz 2D e meio, né? Porque faz parede sobre parede, é muito difícil você ter uma flexibilidade formal ali, não que não já tem pesquisas nessa linha aí, mas, assim, em relação ao binder jet, você tem muito mais possibilidade de complexidade. Ó. Aí depois você retira o pó e aí tá a forma final, entenderam como é que é?
E aí ele bota até o pós-processamento, tem todo esse pós-processamento aí que você tem que retirar o foco, tá? Há exemplos também de formas, inclusive até a gente tentou imprimir em 3D essa lá no Fab Lab. Esse exemplo é um pavilhão na Universidade de Berkeley. E aí, finalmente, o processo formativo ele já não é tão, vamos dizer assim, difundido em relação aos outros dois. Ele vem meio que para complementar em relação aos outros. E aí ele vai pegar duas coisas. Uma é a moldagem, né, que você usa formas, e outra é a deformação. Por exemplo, qualquer deformação de estrutura metálica digitalmente controlada, né? Então, muitas vezes, ele é combinado com outros processos. É muito, muito comum você juntar esses processos, por exemplo, imprimir uma forma em impressão 3D e depois você encher utilizando o formativo, né? Então, aqui é um processo híbrido também, mas mais acentuadamente formativo. Essa ponte, que é a Spencer Dock Bridge, que foi calculado pela Arup também, que é uma firma de engenharia que é uma das mais importantes do ponto de vista da pesquisa da fabricação digital. Inclusive, ela patrocina várias pesquisas em universidades, em grupos de pesquisa em universidade, para ter sempre conexão com a inovação, tá? E aí eu estou finalizando aqui a questão dos tipos de tecnologia, focando agora na questão da fabricação da robótica, porque eu poderia dizer que, assim, se a gente está pensando nas construções do futuro, a gente tem que olhar para o que é a questão da robótica na construção, que, assim, eu acho que aqui realmente tem uma tendência maior a ser incorporada de uma forma, talvez até mais rápida do que os outros elementos que são mais adjacentes, né? Fora a subtrativa que já está lá no chão de fábrica. Mas o que significa a fabricação robótica, né? Um braço robótico onde você tem a possibilidade de fazer qualquer uma dessas tecnologias que eu falei para vocês anteriormente, né? Mudando simplesmente os que a gente chama de end effectors, que são os finalizadores que estão acoplados a esse braço. Então, por exemplo, se eu colocar um bico extrusor, ela vai se transformar em uma gigante impressora 3D. Se eu colocar uma fresa numa broca, aí ela vai fazer um processo subtrativo. Se eu colocar um gancho onde ele vai deformar o material, aí ele fica formativo, entende? Então, tudo de acordo com os end effectors que estão acoplados nesse material. Esse realmente é o que vem sendo usado nas construções mais tecnológicas que estão avançando essa fronteira do conhecimento aí em relação à incorporação da fabricação digital na arquitetura e construção, certo? E aí, as primeiras experimentações em relação à utilização do braço robótico na construção foi muito assim, né, de você substituir a mão humana. Então, por exemplo, esse aqui, bastante famoso, o robô está assentando tijolo, isso aí foi nos Estados Unidos, né? Assentando um tijolo, né? Lógico que você vê que tem uma pequena pós-produção depois, onde você tem que ajeitar a massa e tudo, mas já é alguma coisa. E aí, pesquisas em cima disso, onde se pensa, bom, já que pode assentar tijolo e praticamente a complexidade não é um problema para a fabricação digital, por que não fazer paredes complexas, né? Paredes paramétricas, e aí o braço robótico funciona perfeitamente para fazer qualquer tipo de forma complexa, inclusive assentando tijolos, né? E aí, por exemplo, essa é a universidade que é de ponta nisso, um grupo de pesquisa na ETHZ, né, de Zurique, né, a Escola de Tecnologia de Zurique, onde eles têm experimentações com praticamente todos os tipos de materiais de construtivos, tecnologias construtivas incorporadas à robótica. Então, eles fazem experimentação com estruturas de madeira, com concreto, com ferro, com impressão, vários tipos de impressão 3D. Então, realmente, eles é um grupo de pesquisa, no caso, os pesquisadores Gramazio e Kohler, que são realmente importantes nesse contexto para você ter inovação dentro da construção
robótica, tá? E aí, por que que eu sou tão... peraí, antes de eu entrar nisso aí, eu queria saber, Gabriel, se tem alguma pergunta até agora em relação às tecnologias. Ainda não, professor, aqui no chat Não, ainda não. tudo bem? E Se fala, pessoal, tiver se tiver alguma dúvida, pode fazer aí no chat. alguma dúvida aí, podem perguntar para eu não estar excedendo de mais informação, tá? E aí, isso me interessa tanto porque a minha própria pesquisa PIBIC, que eu venho fazendo desde 2015, ela está ligada justamente a essa incorporação, né, dessa pesquisa entre a fabricação, o desenho digital e a fabricação digital, né, por meio de uma tipologia, de um tipo de edifício que a gente chama de pavilhão temporário. Né? O pavilhão temporário são essas construções efêmeras, né, que são destinadas a eventos, exposições, ou simplesmente como prova de conceito. Né? Ela usa muito para se fazer experimentações construtivas. Então, a maior parte dessas experiências de construção que esses tipos de grupos de pesquisa de universidades, como a Universidade de Zurique, a Universidade de Stuttgart, fazem, fazendo pavilhões. E aí os pavilhões, eles são tipos de construções completamente diferentes, que depois, aquele processo construtivo, a tendência é que ela seja incorporada à indústria, né, à construção. Que é o exemplo de alguns grupos de pesquisa que a gente vem estudando, que tem uma projeção em relação à fabricação digital, né? E aqui mais alguns exemplos de pavilhões que vocês vejam que seriam coisas impossíveis de serem construídas se não fossem a fabricação robótica. Olha aqui como isso aqui. Praticamente, o peso, então, eles constroem, né, fabricam cada módulo e depois os próprios braços robóticos, eles fazem também a montagem. Não são coisas assim que permitem todo tipo de experimentação. Isso aqui, vocês podem não acreditar, mas é uma estrutura de madeira, né? Uma estrutura de madeira costurada, né? de chapas de compensado curvadas, e que dá esse tipo de resultado, obviamente, utilizando, mais uma vez, a construção robótica. Então, para você, realmente, o objetivo deles é você realmente fazer uma experimentação em relação às possibilidades formais, né, as possibilidades plásticas e construtivas de vários tipos de materiais. Então, por exemplo, eles fazem muita experimentações de novos materiais reciclados, sustentáveis, e observam como é o comportamento estrutural, né, a relação com as intempéries e tudo mais. E aí, vamos pensando aqui como é que a gente pode trazer isso dentro do contexto da engenharia e da formação do engenheiro civil, né? Porque são muitas mudanças, então o que que isso significa para a nossa formação? Vejam, a gente está num momento muito especial, muito particular, que é o da incorporação, né, das novas DCNs, das novas diretrizes curriculares para os cursos de engenharia, né, que estão redefinindo esse currículo por habilidades e por competências, né? Então, uma série de novas interpretações e novas dinâmicas estão sendo incorporadas aí na formação de vocês, e aí fica claro que a intenção é valorizar outras características que até agora não eram tão valorizadas dentro da formação do engenheiro, né? Então, a questão da flexibilidade, do trabalho em equipe, da adaptação, da multidisciplinaridade, né? Uma série de competências, né? Esse olhar para as novas tecnologias que a gente vai ter que trabalhar dentro da universidade em relação a esse novo currículo que vai ser implantado, né? Então, é um momento que vocês estão de transição também, né? Um pouco, como eu disse, que peguei no início uma transição digital, vocês estão pegando essa transição agora da formação da engenharia, né? Então, por exemplo, de minha parte, eu acredito que a tendência seja cada vez mais você trabalhar com a ideia de
mais do que multidisciplinaridade, seria uma transdisciplinaridade. Você não tem uma fluidez entre as disciplinas, você tem que ter uma conexão e um diálogo muito mais em relação, né, à engenharia em relação ao design, à arquitetura em relação à engenharia, certo? A gente tem que ter, e todos eles em relação à gestão, ao design, a gente tem que ter um diálogo muito mais aprofundado agora, porque tudo está conectado, interconectado, para poder realmente avançar. Aí, uma coisa também que eu queria comentar, no ano passado, né, quando a gente ainda podia ir para eventos, eu fui com a professora Carol na Constru Digital Conference, e aí foi bem interessante, porque foi um primeiro evento aqui no Brasil sobre transformação digital no setor da construção. Então, foi bem legal, porque a maior parte das coisas que eu vinha pesquisando e conversando aqui, eles mostraram realmente como tendências, né, fortes que tem que ser prestada atenção aí dentro dos próximos anos. E aí, olha só, aqui falando do futuro da engenharia da construção, vejam que uma das coisas que dentro da indústria da construção mais fortes, aqui no caso que nos interessa mais aqui nessa exposição, é aqui da direita inferior. Cada vez mais a indústria da construção tem que digitalizar seus processos, tá? Seja na maximização do uso de dados digitais e modelos, né, no caso o BIM e tudo mais, e também a adoção das tecnologias avançadas em escala. Quer dizer, a gente cada vez mais tem que incorporar isso aí se realmente a gente quer avançar na indústria. Lógico que isso também tem que vir junto com outros tipos não são só tecnologias que têm que ser incorporadas, mas também mentalidades, processos, como, por exemplo, o Lean Construction, que eu acho que vai ter um impacto muito importante, né? E o pensamento design também. Então, outras questões que a gente tem que pensar. Então, para a gente finalizar, eu queria perguntar para vocês, dentre essas várias linhas que eu mostrei para vocês, quais serão essas tecnologias que realmente irão revolucionar a maneira como a gente constrói? Ou se a gente vai adotar tablets, realidade virtuais, drones, não sei o quê, mas vai construir do mesmo jeito, tijolo por tijolo, colocado manualmente. O que é que vocês acham? Né? Você acha que a gente vai ter uma transição do método construtivo, onde tudo é feito no canteiro, on-site, como eu falei, para utilização de fábricas, off-sites, ou vai ter robôs que vão estar lá no canteiro de obras? Né? São várias possibilidades. Algumas coisas eu já adiantei quando eu respondi aquela pergunta lá no começo, né? Mas, na verdade, ninguém sabe, tem possibilidades. Os robôs vão para o canteiro ou tudo vai ser feito dentro de fábrica? E vai ser feito por robôs, vai ser feito por máquinas, isso vai realmente impactar a indústria, né? A gente vai ter o que se espera com essa digitalização e industrialização da construção, é um ganho de escala, uma redução do tempo de obra, uma redução do desperdício, e principalmente a questão da redução do impacto ambiental, né? Porque você sabe que a indústria da construção é uma das que mais impactam, certo? Então, é um desafio para as universidades, essa introdução desses novos aprendizados, dessas metodologias ativas, né, que agreguem essas competências, né, essa produção física. Infelizmente, a gente não tem, por exemplo, acesso a muito desse tipo de maquinário que eu mostrei para vocês, que já é agregado, incorporado dentro de universidades, dentro de grupos de pesquisa, né? Então, fica difícil vocês apenas ouvirem falar sem ter a experimentação prática, né? Então, a ideia do Fab Lab surgir foi um pouco disso, né? De que trazer a fabricação digital para dentro da arquitetura e engenharia lá dentro da universidade e possibilitar para vocês o contato com esse tipo de maquinário, o contato com esse tipo de tecnologia, e que isso futuramente possa gerar frutos para vocês, de modo que a gente vai ter construção feita por fabricação digital dentro da UFAL, é isso que a gente espera. Inclusive, a gente pretende ter um espaço bem maior para o Fab Lab, para poder justamente abarcar
a possibilidade de você construir aqui dentro de protótipos em escala 1 para 1, né? Que o pessoal que fez a disciplina sabe que a minha ideia é essa, que a gente faça protótipos de escala 1 para 1. E só para a gente ter vamos dizer assim, pensar no que seria um sonho de consumo em relação ao Fab Lab, eu trouxe uma imagem aqui de um laboratório de fabricação digital da Universidade de Arquitetura da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Michigan, e olha só o laboratóriozinho deles, né? E é de arquitetura, né? De engenharia, não. Para vocês verem que tudo está interconectado. Eles têm praticamente 2 braços robóticos industriais, um monte de impressora 3D, cortadoras, fresadoras, todo maquinário para trabalhar com concreto, quer dizer, para uma linha realmente para você trabalhar com tudo que há de mais avançado em construção digital, né? E aí, outra iniciativa que, assim, eu tentei trazer para a universidade para incorporar esses conteúdos foi uma nova disciplina eletiva, que é a tecnologia de fabricação digital, onde a gente começa a lidar com esse conteúdo, mas, como eu disse, a minha intenção com a disciplina, que está apenas começando, a gente só teve 2 turmas, né, que é a fotinha do pessoal da primeira turma, não sei se tem alguém aí, eu acho que talvez a Alexa está aí, talvez, se tiver, diga um oi aí. E aqui é um exemplo do que a gente fez, do trabalho final, né, que a gente fez um desafio de fabricação digital, que foi um mini barracão de obra inteligente. Aqui é uma imagem de um dos trabalhos, né, que eles fizeram uma perspectiva explodida. Inclusive, até me digam se vocês lembram qual foi a equipe, que agora faltou eu colocar o crédito da equipe. E aí, a intenção desse trabalho final dessa nova turma foi trabalhar a tecnologia da WikiHouse, né? Então, a gente terminou fazendo apenas a maquete, né, o protótipo em escala do WikiHouse Pavilion, mas a intenção é fazer em escala 1 para 1, não vou desistir disso aí não, viu, gente? Na próxima semestre, que a gente tiver a possibilidade de estar lá no Lema, a gente vai fazer a montagem de uma estrutura em escala 1 para 1, tá bom? Então é isso, gente, muito obrigada aí, desculpa passar tanto o tempo, e eu estou à disposição aqui para perguntas e para conversar com vocês. Professora, tem uma pergunta aqui com relação ao Fab Lab, da UFAL. Peraí, eu Tá interrompi compartilhando a ainda. apresentação, eu ainda estou apresentando, deixa eu Tá. interromper aqui, compartilhamento, pronto, é isso. Ai, como é melhor ver vocês aqui. A minha pergunta é com relação ao Fab Lab, da UFAL, que a senhora é coordenadora, né? A Eu sua queria pergunta? saber... Ah, sim, Oi? certo. A sua pergunta, no caso? É uma pergunta minha. Tá. Que seria quais os tipos de fabricação digital que a senhora utiliza lá na Fab Lab, da UFAL? A gente tem impressoras 3D, a gente tem uma cortadora laser, e a gente tem a plotter de recorte, e a gente também tem e aí já não é digitalmente controlada, mas a gente tem Ai, gente, me fugiu o nome do maquinário, Valéria Maíla. Ele faz formas. Gente, esqueci o nome da máquina que a gente tem lá. Digo já. E outra pergunta que eu tenho também é com relação aos materiais também que são utilizados lá. Que a senhora falou falou de madeira, falou de concreto também, né? E aí, saber quais materiais a senhora utiliza lá também, no Fab Lab. Então, concreto, não, ainda não, né? O que a gente estava pensando, por exemplo, justamente nessa maquininha justamente que faz formas de plástico, era fazer um revestimento em concreto, com experimentações lá. Mas o que eu falei de concreto foi a pesquisa de doutorado que está tendo no Lema, que é coordenada pelo professor Paulo César, certo? Dentro do doutorado de materiais. E isso a gente, lógico, porque como o Eduardo é o Fab Manager, né, que é o coordenador técnico do Fab Lab, então a gente, obviamente, incorpora essas tecnologias, mas ele está construindo uma máquina de extrusão de concreto. Então, de certa forma, vai fazer parte do Fab Lab, né? Sim. Mas é isso. Vocês têm alguma pergunta também, pessoal, aí no chat? Se alguém tiver, aproveite que a hora é essa. Pois tá, olá, boa noite. Aqui. Oi.
Boa Oi, noite. oi, professora. Eu sou o Diego. Eu sou o intruso aqui da live. Que todo mundo aqui eu acho que é de engenharia civil, eu sou de engenharia química. É. Mas eu Mas, particularmente. Diego, você é uma pessoa à parte, porque apesar de você ser da engenharia química, ninguém se engane, você entende muito de desenho, desenha muito bem, né? Então, você está envolvido, sim, um pouco com esse universo. Pode perguntar. Na verdade, não era nenhuma pergunta. Eu queria agradecer pela palestra, foi muito boa. Eu sou curioso nessa área mesmo, eu gostei bastante. E principalmente que não é só na engenharia civil, né? Em todas as áreas tem esse implemento da simulação, de implementação 3D, e que a visualização do processo antes de ir para propriamente a execução final é uma coisa muito interessante da implementação digital e produto final na prática. Eu queria parabenizar, e é isso. Obrigado aí. Ah, obrigada, Diego. É uma questão, assim, de que a digitalização, né, é uma coisa que a gente, na verdade, no Brasil, a gente peca muito, né? Existe aquela piada dentro que a gente, se for comparar, por exemplo, com uma obra feita na Europa, na Suíça, eles passam 2 anos planejando a obra e 6 meses executando, né? E tudo sai dentro do orçamento, enquanto a gente aqui é o contrário, a gente passa 6 meses planejando e olhe lá, eu diria até 3 meses, e aí passa 2 anos construindo e tudo dá errado, né? Um monte de retrabalho, um monte de aditivo na orçamentação, enfim, tudo mais, porque a gente peca muito nessa questão do planejamento e da digitalização, né? Eu imagino que agora, com a obrigatoriedade da incorporação do BIM, esse processo vai melhorar, né? É o que a gente espera. Porém, a gente ainda tem pouca capacitação em relação a isso aqui no Brasil, né? Assim, comparado com outros países, assim, a gente está bem atrasada, né? Mas já está melhor do que antes. Ah, sim, comentando, sim, temos arquitetas aqui, né? Obrigada pela presença, vários arquitetos, amigos, Karina, Luciana, né? Muito obrigada também, certo? Professora, se possível, eu queria fazer mais um complemento. Claro. Sim, uma coisa que eu acho também que, nesse ramo da construção civil e nos outros também, uma limitação que eu acho que talvez atrase um pouco esse processo, antigamente seria a questão de software. Mas eu acredito que com o avanço da inteligência artificial vai ficar cada vez mais fácil implementar isso, porque, por exemplo, situações adversas de uma obra que um robô não conseguiria solucionar e provavelmente causaria atrasos, com a inteligência artificial mais avançada do jeito que cada vez está melhor, ela conseguiria contornar esse problema. Muitas vezes tijolos quebrados ela identificaria, massa que tivesse com algum problema, entre outros problemas na obra do dia a dia, que um robô simplesmente automatizado não conseguiria prever. E com a inteligência artificial avançada, ela conseguiria prever esse tipo de coisa e solucionar esse problema. E eu acredito que, como a inteligência artificial está muito próxima, essa implementação vai estar cada dia mais próxima também. Uma coisa que mudou, que vem mudando muito em relação ao setor de construção civil é a questão da incorporação de sensores, né? Escaneamento e de sensores, né? A questão da internet das coisas, isso mudou muito, porque agora você tem a informação da construção em tempo real, né? Então, tudo que está acontecendo, todas as patologias, tudo, você tem essa informação sendo alimentada em tempo real, o que não era bem o que acontecia há pouco tempo atrás. Então, eu concordo com você que a gente vai ter muita revolução nesse sentido. Agora, o que a gente pode comparar vocês vejam que tem muita revolução acontecendo na construção civil, muita evolução na construção civil em relação à gestão, processo, incorporação. Todo mundo bota uma realidade virtual para visualizar. Usa aplicativo para poder fazer orçamentação, medição, não sei o quê, não sei o quê. Todas essas coisas adicionais, elas estão sendo incorporadas facilmente. O que é o grande barreira, na verdade, da construção é o processo construtivo. O modo de fazer a construção em si. É isso que vai demorar a mudar, na verdade. Por quê? Por mais que você tenha, por exemplo, construção modularizada, construção industrializada, a gente tem uma barreira mesmo em relação até
as pessoas que consomem, não quero uma casa aqui, eu quero uma casa de concreto, feita na alvenaria tradicional, entendeu? Porque senão não tem mercado, os construtores também têm um pouco de receio, entendeu? Então, existe um preconceito em relação à incorporação de novas tecnologias dentro do processo construtivo, da forma de fazer. Mas todas as outras tecnologias eu vejo que estão sendo, assim, incorporadas de uma maneira muito mais fluida, né? Desde o BIM, digitalização, é aplicativo para tudo, né? Tem hoje, né? Oi, Ive. Oi. Eu fiz aquela provocaçãozinha lá no começo, tudo bom, amor? Que bom. Eu fiz aquela provocaçãozinha lá no começo sobre a questão dos empregados e tal. Mas assim, o que a tecnologia traz de bom é, por exemplo, num momento como esse, vamos cair no lugar comum. Estamos numa pandemia. Quantas obras não foram paralisadas porque não se poderia estar num canteiro de obras? E aí um canteiro que já tenha sistemas de automatização ou as peças pré-fabricadas, numa situação dessa, a obra não seria atrasada, né? Na realidade, essa problemática que a gente está vivendo hoje traz uma antecipação, assim, uma visão de futuro que poupa tempo, né? Exige a qualificação humana, que assim vai forçar a gente a se qualificar. A gente, como professor agora, está sendo forçado realmente a incorporar essas tecnologias na sala de aula. E eu acho que é uma coisa que eu vim de uma palestra que estava falando sobre isso na docência, aí caí na tua. Né? Alexandre me deu o link, aí vim para a tua. E aí a gente cai mesmo no campo da construção, mas é assim, é uma antecipação que, assim, eu acho que muito mais bem-vinda, porque eu não estava aguentando mais, a gente não estava aguentando mais, eu não sei nem como é que eu estava vivendo sem a nuvem, né? E assim, foi uma forçada de barra que estava sendo necessária. A gente estava andando no tempo das cavernas aqui no Brasil, quando lá fora, isso já não é novidade há muito tempo, né? E assim, eu acho que é como você falou, é uma mega tendência que tem só a ganhar campo, né? Basta que as cabecinhas dos construtores, né? Principalmente aqui do nosso feudo, se abram para essas novas tecnologias, né? Que eu acho que são muito bem-vindas. Mas é o nosso papel como professora, né, como formadores, é uma nova geração que vem aí, que tem que entender e estar aberta às novas tecnologias, entende? Né? A gente vai ser, vamos dizer, bottom-up, não vai ser muito top-down, não vai ser os consultores que vão dizer, eu quero revolucionar tudo e vão fazer do outro jeito. Não, vai ser a demanda que vai puxar isso, entendeu? Né? Próprias pessoas que vão mudar, né? Mas, assim, a tecnologia, eu lembro que você falou que fez essa provocação no início, mas a gente tem que ver que a tecnologia, a gente pode dizer que ela é neutra, né? Pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Por exemplo, a impressão 3D, né? A gente usou tanto a impressão 3D agora para ajudar na pandemia, né? Com os face shields, com os respiradores, ventiladores mecânicos, né? Uma série de coisas que a gente começou a fazer para ajudar mesmo, né? Entendeu? Do mesmo jeito que a impressão 3D pode ser usada para fazer coisas que não sejam para o bem comum, né? Enfim, é a aplicação que a gente tem que saber lidar com essa tecnologia para poder aplicar para um mundo melhor, né? Um mundo mais sustentável, é isso que a gente quer. A gente não quer a tecnologia na construção civil para tirar emprego, a gente quer a tecnologia na construção civil para poder você ter um mundo mais sustentável e deixar de ter tanto desperdício, né? E a construção civil deixar de ser tão impactante do ponto de vista ambiental também, por exemplo, e assim, com tanto risco para os trabalhadores, né, de acidentes de trabalho, enfim, ser uma coisa mais segura também. Uma série de questões que a gente pode discutir aqui na frente, mas, assim, a mensagem que eu queria deixar para vocês, assim, nossos estudantes de engenharia civil, é que, na verdade, vocês não têm que ter medo da tecnologia, eu acho que é melhor vocês, quanto mais vocês se abraçarem ela, se incorporarem nela, vocês vão ver possibilidades de crescimento, né, para poder não chegar e acontecer, por exemplo, o que a gente viu muito ali quando teve a incorporação do CAD. Quem era desenhista de pranchete e não conseguiu transpor para o CAD,
acabou. Do mesmo jeito que agora a gente está tendo uma demanda imensa para o BIM, né? E aí, tá até uma dificuldade? Tem, mas é inevitável? Também. E aí, como eu falei para vocês, a questão também da parametrização do algoritmo generativo da forma. Quando eu mostro, todo mundo diz, isso é uma coisa que é só lá para, sei lá, de experimentação. Não, não é. Isso já está sendo totalmente incorporado a obras, certo? A construções, tanto na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, na Ásia, certo? E se a gente quiser ter surpresa, a gente fecha os olhos para isso, mas na verdade eu digo para vocês desde o começo, vocês têm que ter não só mentalidades, agora eu falei no começo, não foi que os da engenharia civil, os alunos de engenharia civil também tinham que se ver um pouco como engenheiros de produção, e aí eu tenho que complementar, vocês também têm que se ver um pouco como programadores. Não dá para sair da linguagem da computação. Eu sei que vocês fazem introdução à computação, fica, por que a gente faz introdução à computação? Gente, cada vez mais a programação está sendo incorporada dentro do universo da construção, tá? Então, não é nada fora do contexto, pelo contrário, vocês aproveitem esse momento, porque vocês podem, inclusive, é até uma oportunidade, porque quando poucos estão fazendo, aí vocês podem se destacar, né? É isso. Mais alguma pergunta? Pois a Acho que Karina não. comentou demais, agora é BIM, né? Eu queria ouvir os alunos também, se alguém tiver algum comentário, vocês já conheciam essas tecnologias? Já conheciam a impressão 3D, Fortaleza? Professora, era para a senhora que Ah, falava em fabricação digital, eu só pensava em impressora 3D. Era o que eu tinha assim em mente, sabe? Que era é? só esse processo, assim, porque eu nunca pesquisei tão a fundo assim para falar. Aí a Sara mostrou vários processos, né? Aquele processo de adição, que é muito da impressora 3D, aquele de subtração, que tem perda de material. Achei Pois muito é, na legal. verdade, e só quando a impressão 3D, como eu falei para você, impressão 3D tem assim, umas 30 tecnologias diferentes. Por exemplo, só aqui em casa eu tenho 3 impressoras FDM e uma SLA, quer dizer, que já sabe como é que é a SLA? Você pega um tanque de resina, que é líquido, e o laser, ele vai endurecendo camada por camada. É totalmente diferente você pensar que o plástico derrete, entendeu? Então a gente fica na cabeça que só existe um tipo, mas na verdade existe uma série de tecnologias diferentes. Por isso que eu disse, metal, vidro, muita coisa está sendo. Está sendo já incorporada na indústria da aviação, automobilística, tudo, né? E a gente sempre vai ser um pouco em defasagem em relação, né, que é a indústria da construção, mas, enfim. Torcer para que no próximo ano a gente tenha um laboratório FabLab ampliado, que a gente tenha mais incorporações de maquinário, né? Por exemplo, a gente quer uma grande fresadora, né, de grande formato. Sonho um pouquinho mais para frente, né? Vou até anunciar, porque quando a gente anuncia o sonho, a gente está no caminho de concretizar, né? É um braço robótico industrial para a gente fazer experimentações em construção em escala real, né? Como aquele lá da Universidade de Michigan tinha 2, só para o laboratório. Eu digo, não, só um, tá bom, certo? Mas, e também, além do maquinário, da incorporação do maquinário, eu desejo mais integração com as outras unidades acadêmicas, com a arquitetura e design, com a computação, tá? A computação, por exemplo, é um elemento importantíssimo para a gente estar trabalhando junto, né? Que a gente pudesse se integrar nesse sentido, porque lembra que eu disse no começo, desenho digital e a manufatura digital e a programação aqui agora é uma coisa só, está tudo interconectado. Então a gente não pode ficar no nosso quadradinho, né? Sem ter uma mente aberta aí em relação ao que está acontecendo já. Não é o que vai acontecer no futuro, é o que está acontecendo já, tá bom? Mais perguntas? Eu sei que o pessoal... Perguntaram se a senhora tem alguma fonte de leitura para indicar para quem quiser saber mais do assunto.
Fonte tem muitas fontes de leitura, mas mais especificamente você queria saber sobre o quê? Sobre manufatura aditiva, ou sobre construção robótica, ou sobre Fab Lab, ou sobre, enfim, Foi uma pergunta no chat. Deixa eu ver se vão falar mais alguma coisa sobre qual seria especificamente. né? Porque, assim, enquanto a pessoa assim, a pessoa que perguntou pode especificar mais, mas enquanto ela vai especificando, eu vou comentar o seguinte: tem pouquíssima bibliografia em português, tá? Isso é triste, né? Tanto que eu até cobro muito dos meninos, do Diogo, que está fazendo, e a Raine, que vai entrar agora, do PIBIC, que tem que ler inglês, sabe? Tem que ler inglês, não tem jeito, né? Porque são coisas que, assim, como eu já disse, a gente está um pouco defasado aqui. Então, a maior parte. Mas eu tenho um livro aqui que é só sobre manufatura aditiva. Eu só não posso sair para levantar para buscar agora, mas está dentro do meu plano de ensino, da tecnologia de fabricação digital, tem vários textos lá em português, tá bom? Tem, da Volpato tem essa de manufatura aditiva e tem de CNC, e também eu indico os textos para quem realmente tiver dificuldade em inglês, tá? Porque de inglês, por exemplo, se a pessoa conseguir ler, tem o Design and Manufacture in the Digital Age, que é um livro, assim, chave, tá? Que é Desenho e Manufatura na Era Digital. E tem os artigos do Congresso SIGRAD, tá? O Congresso SIGRAD, SIGRADI, ele tem vários artigos em português, porque ele é ibero-americano, então tem muita gente do Brasil. Quem está trabalhando no Brasil com essa área, está publicando ali, né? Agora, não é o único congresso, o ACAD, todos os outros, aí você vai ver os textos em inglês ou em outras línguas, né? Mas o SIGRAD, eu posso mandar depois para vocês, eles têm vários textos em inglês, tá? Especificou aqui a parte de construção robótica e impressão 3D. De impressão 3D, como eu disse, né, que é a manufatura aditiva, finalmente, no ano passado, foi lançado um livro só sobre manufatura aditiva em português, certo? Esse aí tem. Agora, de construção robótica, como eu disse, não tem livro em português, mas do ano passado para cá, eu vi uma defesa de dissertação e uma tese sobre construção robótica. A dissertação foi defendida lá na UFRJ e a de construção robótica foi esse ano na USP. Tá? E aí, dentro do repositório da biblioteca, né, de cada uma das universidades, você coloca robótica, construção, você vai ter acesso. Eu tenho esses arquivos digitais também. Quem quiser, a pessoa pode me escrever, posso disponibilizar. Tá? Tese e dissertação, mas livro ainda não. Artigo, tese e dissertação. Certo? E é isso, gente. Convidar vocês, assim, vou ter o maior prazer para quem quiser fazer a disciplina lá de fabricação digital, ou já tiver feito e quiser participar como para seleção de monitoria. Complementar, né, que a senhora tinha falado no começo da palestra, para quem estava chegando depois, vai ser ofertado no PLE agora, não é, pela senhora? Isso, a disciplina Tecnologias de Fabricação Digital vai ser ofertada no PLE, certo? 60 horas, e provavelmente vai ser na terça e na quinta de manhã ou no começo da tarde. Eu acho que é começo da tarde. E aí vai ter momentos síncronos, eu acho que vai ter um momento síncrono por semana e momentos assíncronos a maior parte, e como eu disse, a gente vai ter interatividade, como eu tenho maquinária aqui em casa, e tenho o Fab Lab também, que eu vou no Fab Lab para fazer as filmagens, vocês vão ter esse conteúdo aí, em tempo real, vamos dizer assim, ao vivo, quando a gente está fazendo. Certo? E certo. Estou à disposição aí, vocês. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Acho que não, professora. Certo. Ok, então.
Queria agradecer muito a participação da senhora aqui para falar um pouco mais, né, sobre conteúdo de fabricação digital. Agradecer em nome do CA, né, e deixar aí o convite para quem ficou interessado em se inscrever e participar da disciplina da senhora, que vai ser ofertada no PLE, ou então, quem quiser fazer presencial mesmo, né, vai ser mais à frente, quando voltar tudo ao normal, se Deus quiser. Professora, tem algum pré-requisito da disciplina da senhora? Só cursar desenho, né? É, desenho. Então, Desenho. quem tiver Mas, o na verdade, a disciplina é focada mais na parte da fabricação do que no desenho, sabe? Porque como a gente tem muito arquivo open source, sabe? Arquivos que a gente pode baixar da internet, então a gente não precisa ter o processo de desenhar para depois fabricar. A gente, às vezes, usa alguns arquivos que já estão disponíveis, como foi o caso dessa WikiHouse Pavilion que a gente fez, né? Tipo, achou o projeto e adaptou para poder fabricar. Então, Gabriel, só queria saber, vocês conseguiram, em relação ao conteúdo, não sei se ficou muita coisa, ou tá ok, que às vezes, assim, eu tenho um público bastante misturado aqui, eu sei que tem vários alunos, né, da civil, não sei se já fizeram essa parte de desenho digital, mas eu acho que, assim, o que vocês quiserem de dúvidas, eu estou à disposição. Vocês podem seguir lá o Instagram do FabLab UFAL, ou me escrever também, o Gabriel passa o contato, e qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Qualquer coisa, professor, acho que o pessoal entre então em contato com a senhora pelas mensagens também, viu? Muito obrigado, professora. Vou parar aqui a gravação. Muito obrigado, pessoal, pela participação de vocês também, viu? Só deixando o aviso também que quem não se inscreveu, eu mandei aqui no link do chat o link do Drive para poder fazer a inscrição e ganhar o certificado, viu, pessoal?